torcedor, grande abraço. Torcedor, é uma ótima tarde para você. Estamos chegando com o programa Toque de Bola aqui pela TV oevangelho.com. Anote aí, www.tvoevangelho.com, o canal do cristão na internet. E este, claro, é o programa Toque de Bola, excepcionalmente aqui comandado por mim, Carlos Alberto, o pastor Carlos, trazendo as principais notícias do esporte e do mundo da bola para você. Quero desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus possa coabitar sobre sua vida e que estejamos juntos aqui no programa Toque de Bola para uma tarde e para muita informação a respeito do esporte e, enfim, entre outras coisas, entre outras notícias aqui no programa Toque de Bola. Como ter lembrado a você, o nosso querido companheiro Marco Russo, titular deste programa, titular deste horário, está com algumas incumbências, algumas responsabilidades ali na cidade de Itaúna e provavelmente retornará a estar conosco aqui ao nosso lado, trazendo a sua experiência, a informação a respeito também do mundo da bola. Meu grande abraço para você. Seja bem-vindo, então, para mais uma tarde. E o nosso muito obrigado a você. Bom, vamos falar de América, que empatou ontem contra o Grêmio. Falar de Atlético, que vencera o jogo ontem contra o Fluminense. E também o Cruzeiro, que perdeu lá em Goiânia para um dos rebaixados, ou até então possíveis rebaixados, que é o Atlético Goianiense. Entre outras informações para você. Mas começando aqui a nossa tarde, o programa Toque de Bola, o que me chama muita atenção é que chegamos à hora de refletir um pouco mais sobre a violência no futebol brasileiro e no futebol de modo geral. O goleiro me faz lembrar aqui a memória, me traz aqui a memória, uma lembrança do goleiro Gustavo, o goleiro do Esporte Clube Recife, que foi muito infeliz ao dar uma voadora no jogador da equipe, o volante Elivelton, da equipe do Vasco da Gama. Esse jogo valendo pela Taça BH de Futebol Júnior. O Gustavo ontem fora depor, foi à delegacia ali na cidade de Barão de Cocais, e esse jogador fora depor em circunstâncias o fato ocorrido. E ele me disse que tentou separar uma briga. Ele me disse não, eu ouvi ele dizer que foi tentar separar uma briga, dando uma voadora por trás do pescoço do Elivelton, do jogador do Vasco. E isso me chama muita atenção, porque está na hora de refletir um pouco mais sobre a questão da violência no futebol. Nós temos aí um exemplo passado do Kleber contra o Flamengo. O Kleber, o gladiador, esse jogador do Palmeiras, quando houvera uma falta sobre o Júnior César, lateral esquerdo do Flamengo, e é solicitado então o fair play, ou seja, joga a bola para fora ou reinicia a jogada a linha do campo de defesa. E o Kleber fez aquela atitude, e isso é um agravante. E isso incita os nervos que já estão à flor da pele, dentro das quatro linhas. Não era para acontecer, mas tudo pode acontecer, e isso me traz a lembrança aqui que fatores como esse, né? E eu não sei, você, né, torcedor aí acima de 50 anos, 60 anos, e até nós, né, que estamos estudiosos do futebol, o fair play, ele foi reconhecido e é instituído, e isso foi alavancado, ou seja, foi protagonizado por um brasileiro. Se você não sabia, meu caro telespectador do programa Toque de Bola, e também você, internauta que nos acessa aí no www.tvoevangelho.com, esse fair play fora instituído pela FIFA, porque fora um bom exemplo dado por um brasileiro. E esse brasileiro é o Garrincha, né? Houveram uma falta num jogo no Maracanã, me fugiu aqui contra a equipe, foi esse jogo, e ele então, esse jogador, ele deu um drible no jogador, o jogador caiu, machucou, e ele então jogou a bola para fora para que o jogador pudesse ser atendido. Então, isso que me faz lembrar, e esses jogadores como o Gustavo aqui, goleiro do Esporte, e o próprio Kleber, o gladiador do Palmeiras, podia lembrar disso. Aliás,
Eu acho dificilmente o jogador lembrar disso. Na minha opinião, se o jogador não sabe a regra, né, que são as diretrizes básicas e técnicas para a sua profissão, vai saber então conhecer de história? Eu acho um pouco difícil. Então estaríamos na hora de começarmos a refletir sobre a questão da violência no futebol. Ontem, acompanhando ali, assistindo alguns jogos, alguns flashes, alguns lances de alguns jogos, para observar e para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando para você dessas partidas. Ontem, dentro da Vila Belmiro, um jogaço de bola entre Santos e Flamengo, a torcida do Flamengo incitando o racismo com o Diego Maurício, né? Chamando de macaco, enfim, e por aí vai. É muito complicado isso, né? Muito complicado. Eu, particularmente, não me importo com isso, não. Porque até onde cheguei foi pela graça e o poder e a misericórdia do Senhor Jesus na minha vida. Então, eu não dependo de homens, né, obviamente, supostamente, para poder chegar a algum lugar ou para conquistar alguma coisa. Depende do meu esforço, a minha caminhada, o nosso marchar, mas, acima de tudo, colocar a nossa vida na mão do Senhor, né? Portanto, até porque a própria palavra do Senhor já nos diz, né? Buscai o reino do céu e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor nos chama a atenção para buscar o reino do céu e a tua justiça, Ele quer dizer que é para nós priorizarmos Ele, né? Priorizarmos Ele acima de todas as coisas. E a maioria de nós temos conquistado isso. Então eu acredito que o Diego Maurício também não deu assim muita confiança também para que ele pudesse sair dali um quanto chateado com essa situação que ocorrera ali na Vila Belmiro. Enfim, é um fato que me chamou muita atenção no dia de hoje, começando a analisar sobre essa questão da violência, e enfim, os jogadores da base já vão para campo, já estão ali nesse trabalho laboratorial das equipes, né, de base, já se tornando, já comprometido com o resultado, a pegada, já induzidos por altos salários, jogos, pensando já em ir para a Europa, e isso acaba influenciando até um pouco o caráter desse atleta, desse profissional de futuro. Me chama muita atenção essa questão, então, sobre a questão da violência no futebol, principalmente no Brasil, e se você perceber, nós temos um histórico aí que é altamente negativo para a proporção para a qual encontra e é considerado o futebol brasileiro. Enfim, esse é a nossa opinião, é o nosso editorial de hoje a respeito da violência no país. Bom, ontem nós tivemos partidas memoráveis, uma partida memorável ontem na Vila Belmiro e uma outra partida também, Santos e Flamengo na Vila Belmiro, e uma outra partida lá em Curitiba, envolvendo também São Paulo e Curitiba. Outro jogaço de bola. Jogos que vão entrar para a história e para os anais, os acervos do futebol brasileiro e principalmente o futebol mundial. Mas antes de falarmos sobre isso, de falarmos sobre essas partidas de ontem, eu quero chamar a sua atenção aqui para a convocação da seleção brasileira. A convocação da seleção brasileira, depois do fiasco e da derrocada na Copa América, a qual saiu campeã a equipe da seleção do Uruguai, conquistando aí o seu 15º título e sendo talvez o principal ganhador de título da Copa América, o Uruguai. O Brasil, então, voltou às atenções. A convocação do Mano Menezes. Mano Menezes convocou aí na última segunda-feira, visando aí a disputa de um amistoso contra a Alemanha, lá na Alemanha, precisamente em Stuttgart, na Alemanha. Esse jogo está marcado para o dia 10 de agosto, envolvendo Brasil e Alemanha. Claro que é um amistoso muito esperado, pois trata-se de uma das principais ganhadores de títulos mundiais. Como você pode ver, a Alemanha, ela sempre tem um histórico. Se ela não é campeã, ela é vice-campeã ou terceira colocada no Mundial. Então, ela tem números que comprovam que ela é um grande adversário e, com certeza, é uma candidata provável a
acanhar o título de 2014 no Brasil. Mas voltando a falar aqui sobre a seleção brasileira, o Mano Menezes então convocou e ele até preteriu uma solicitação da equipe do Santos, da diretoria do Santos, para que não convocasse o Paulo Henrique Ganso e também o Neymar. Ambos jogaram ontem contra o Flamengo. Mas ele fez convocações aí e que chamou a atenção do público e chamou a atenção dos torcedores brasileiros. Ele convocou o zagueiro Dedé, do Vasco da Gama, Ralf, do Corinthians, Renato Augusto, do Bayer Leverkusen e Jonas, do Valência, e Luiz Gustavo, do Bayern de Munique, e Fernandinho, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Esses são as novidades deste grupo. Diante o embate contra a seleção da Alemanha, será o primeiro amistoso após o fracasso na Copa América, onde o time por Mano Menezes completou um ano. O Mano Menezes completou um ano à frente da seleção. E o que vale pensar é que Mano ainda está devendo muito enquanto treinador. Obviamente é um ano e a história já vai começando a mesma coisa. A história já vai se passando pelo mesmo caminho do treinador Dunga. O que me diferencia, e eu acho que na minha opinião, o que diferencia é que o trabalho do Mano Menezes, ele está recebendo um respeito maior porque ele tem feito amistosos com grandes equipes e com grandes seleções. E aquela seleção do Dunga acabou iludindo os torcedores e foi aquele fiasco na Copa da África, principalmente contra a Alemanha, quando se esperava que o Brasil pudesse chegar à grande final contra a equipe da Espanha, a qual a equipe da Espanha saiu vencedora daquele embate, daquela Copa do Mundo. Confira então a seleção convocada por Mano Menezes. A seleção convocada por Mano Menezes, o goleiro são Júlio César, da Inter de Milão, e Vitor, do Grêmio. Laterais, Daniel Alves, do Barcelona, Maicon, da Inter de Milão, e André Santos, do Fenerbahçe. Esse jogador, não me entra na cabeça, porque esse excesso de paternidade do Mano Menezes em relação a esse jogador. Enfim, zagueiros, Lúcio, da Inter de Milão, Davi Luiz, do Chelsea, Dedé, do Vasco da Gama e Thiago Silva, do Milan. Por outro lado, os volantes convocados, Lucas Leiva, do Liverpool, Ramírez, do Chelsea, Luiz Gustavo, do Bayern de Munique, Ralf, do Corinthians e Elias, do Atlético de Madrid. Outro também que há um excesso de paternidade do Mano Menezes na convocação desse jogador, que é o Elias. Meias, Paulo Henrique Ganso, do Santos, Fernandinho, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Lucas, do São Paulo, que aliás fez um golaço ontem contra o Curitiba, Renato Augusto, do Bayer Leverkusen. O Renato Augusto, esse jogador fora revelado pelo Flamengo. E os atacantes, Robinho, do Milan, aliás está devendo, ainda não mostrou para que veio nessas convocações do Mano Menezes. Neymar, do Santos, que ontem foi um jogadoraço contra o Flamengo, Alexandre Pato, do Milan, Fred, do Fluminense e Jonas, do Valência. Essas são as convocações do treinador Mano Menezes para que a seleção possa enfrentar a equipe da Alemanha no dia 10 de agosto, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Convocação, seleção brasileira, seleção convocada. É o que há da seleção brasileira para este final, ou melhor, para o próximo dia 10 de agosto, em Stuttgart, na Alemanha. É a seleção brasileira, é a convocação da seleção brasileira. Quero falar aqui, até mesmo a respeito da própria seleção brasileira, trazendo aqui uma outra informação, no que tange também a um ranking da FIFA do campeonato mundial, ou seja, um ranking mundial. Eu estava acompanhando aqui hoje pela manhã, o Brasil
volta a ocupar o 4º lugar no ranking mundial. Ou seja, está rumo ao topo novamente desse ranking da FIFA, que eu, sinceridade, particularmente, meu caro torcedor, minha cara torcedora do programa Toque de Bola, e você que nos acessa aqui pela TV O Evangelho, o canal cristão na internet, esse ranking da FIFA é um ranking enquanto soberbo. Eu não vejo critérios para esse tipo de ranking, mas esse ranking foi atualizado e ontem trouxe 5 mudanças nas posições no seu top 10. O 5º colocado na listagem anterior, o Brasil subiu para o 4º lugar, enquanto o Uruguai assumiu o 5º posto, graças à conquista do título da 43ª Copa América, que fez o país saltar nada menos do que 13 colocações. A atual campeã mundial, a Espanha, se manteve na liderança com 1.588 pontos, enquanto Holanda e Alemanha seguem respectivamente na 2ª e 3ª posições. Eliminada nas quartas de final da Copa América, a seleção brasileira tem 1.202 pontos, e agora vê os uruguais próximo no ranking com 1.156. Já a Inglaterra, 4ª colocada na atualização anterior, caiu para 6º lugar, ficando logo à frente de Portugal, que se manteve em 7º. Já a Itália passou da 6ª para a 8ª posição, enquanto a Croácia, 8ª posição, enquanto a Croácia saiu do 8º posto e passou a ocupar aí o 9º, fechando o top 10. A Argentina se manteve em 10º lugar. A próxima atualização do ranking será publicada dia 24 de agosto. Aí o Brasil vai lá e ganha um amistoso, aí as outras equipes vão lá, empatam ou ganham, aí não dá para entender essa questão do ranking da FIFA, o top 10 da FIFA. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que teve a sua sequência ontem, na sua rodada, e ontem, o que aconteceu ontem é que nós pudemos ser testemunha ocular de uma grande rodada ontem no Campeonato Brasileiro, e com jogos memoráveis, incluindo Santos e Flamengo, e Coritiba e São Paulo. 2 jogos memoráveis para que eu e você, caro torcedor, jamais possamos esquecer desta partida que acontecera ontem, valendo pela rodada do campeonato, na sua 12ª rodada. Como já havia um jogo antecipado de Corinthians 1, Internacional 0, porque o Internacional fora disputar a Copa Audi contra Barcelona, Bayern de Munique e Milan. E até bem a verdade, o Internacional acabou conquistando o 3º lugar da Copa Audi, vencendo a equipe do Milan. E até ontem acabou o Barcelona começando a nova temporada como terminou a última, ganhando com a sua equipe B. A equipe do Barcelona venceu a equipe do Bayern de Munique por 2-0 ontem, a decisão da Copa Audi. O início da temporada europeia, início da temporada dos clubes europeus. E a sequência da Copa, ou melhor, do Campeonato Brasileiro, em sua 10ª rodada, ontem, os resultados, Atlético Mineiro 1, lá no Ipatingão, Atlético Mineiro 1, Fluminense 0, em Goiânia, Atlético Goianiense 2, Cruzeiro 0, Botafogo 2, Avaí 1, Grêmio 1, América Mineiro 1, Coritiba 3, São Paulo 4, Figueirense 1, ou melhor, Figueirense 0, Palmeiras 1, Santos 4, Flamengo 5. Partida memorável ontem. A sequência hoje, às 19h30, Vasco da Gama versus o Bahia e o Ceará enfrentando o Atlético Paranaense em sua sequência hoje da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Partida memorável ontem, envolvendo aí Flamengo e Santos, São Paulo e Coritiba. Bom, após esses resultados, ficou assim a classificação na sua 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians permanece com 28 pontos, o São Paulo com 25 e o Flamengo aparece em terceiro com 24 pontos. Em quarto, Palmeiras, 22 pontos, Vasco da Gama, que vem a campo hoje e pode superar o Palmeiras. Se vencer o Bahia, obviamente, irá para a quarta colocação, o Vasco da Gama. Depois, em sexto, vem Botafogo com 19 pontos. Sétimo, Internacional com 18 pontos. O Cruzeiro, que tinha uma boa chance de subir aí para a sexta colocação, perdeu ontem, permanece em oitavo com 18 pontos. Em nono, Figueirense com 16. Em décimo, Fluminense com 15. Em 11º, Ceará com 15. 12, ou melhor, em 12º lugar, o Coritiba com 14 e 13º, o Atlético Mineiro, ali permanece com 14 pontos. Ainda rondando a zona de rebaixamento. Em 14º, Grêmio com 13 pontos. Em 15º, o Atlético Goianiense com 13 pontos, com 12 pontos. E o 16º, o Santos com 11 pontos. Na zona de rebaixamento, aparece Bahia, América, Avaí e Atlético Paranaense. No 17º lugar, o Bahia com 11 pontos. Em 18º, o América com 8 pontos. Em 19º, o Avaí com 7 pontos. Em 20º, o Atlético Paranaense com 5 pontos. É a tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. E com o empate ontem, o time do Coelho, estou falando de América para você. Com o empate ontem, o América segue aí sem bater o Grêmio na divisão de elite. O América até começou bem, saiu bem contra a equipe do Grêmio, mas acabou cedendo o empate. O América conseguiu abrir o placar com o William Rocha contra o Grêmio. E, no entanto, o gol de empate do argentino Miralles, do Grêmio, levou, então, a partida para o empate. A bem da verdade é que ainda é pouco, mas o América já começou aí a trazer um resultado positivo, ou melhor, não um resultado positivo, mas uma evolução dentro do gramado. Inclusive, é importante ressaltar as mexidas, as renovações no elenco dos titulares feitas por Antônio Lopes, o delegado que comanda o time do América hoje. Então, esses jogadores, ontem, uma boa partida até então do América contra a equipe do Grêmio. E aí, na verdade, já o América tendo aí esse compromisso contra o Grêmio ontem, acabou empatando, e agora as expectativas voltam para o próximo final de semana. E após essa partida, uma dupla que brilhou em 2001 aguarda com ansiedade o retorno aos gramados, com chance de ajudar a equipe a sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesão, o armador Fabrício e também Alessandro começaram um trabalho de condicionamento físico e devem estar prontos para enfrentar o Corinthians. O Corinthians é o próximo adversário do América neste final de semana. E é o próximo confronto pela 10ª. O Corinthians vai contra, ou melhor, esse jogo vai ser na quarta-feira. Esse jogo contra o Corinthians vai ser na quarta-feira que vem, às 19 horas, o jogo do América. O técnico Antônio Lopes está aguardando com muita ansiedade a chegada, o retorno desse jogador no time. Tanto o Fabrício como o Alessandro são peças primordiais para o elenco do América. Bom, falando de Cruzeiro, desta feita, o Cruzeiro foi ontem a Goiânia e caiu. Caiu ontem em Goiânia e perdeu a chance de aproximar ao G4, a aproximar aí aos 4 primeiras equipes
que podem chegar à Sul-Americana caso mantenha esse índice, é verdade. Contra um adversário teoricamente fraco, o Cruzeiro ontem foi até Goiânia e acabou tomando um vareio. Jogou mal para dedéu o time do Vasco, ou melhor, o time do Cruzeiro ontem. O time do Vasco joga hoje, contra o Bahia. O Cruzeiro ontem jogou contra a equipe do Atlético Goianiense. E tentando aí, essa vitória acabou aí sendo derrotado. O Cruzeiro ganha ainda opções para o próximo sábado. O Cruzeiro não perdeu nenhum jogador por suspensão para a partida de sábado às 18h30 na Arena do Jacaré contra o Botafogo. Botafogo, o próximo adversário do Cruzeiro. E é o que aponta aí a tabela para a próxima rodada. O volante Charles, o lateral esquerdo, o Gilberto, que cumpriu suspensão, voltará a ficar de observação, ou melhor, à disposição do treinador Joel Santana. Papai Joel, né, como dizem lá os jogadores e os simpáticos jogadores da equipe do Cruzeiro, se tratando como simpáticos jogadores, o Papai Joel. Bom, para mim tá mais para terreiro de macumba chamar o Pai Joel, brincadeira. Bom, enfim, o Gil, zagueiro da equipe do Cruzeiro, eu estava ouvindo ele pela manhã, ele disse que o Cruzeiro menosprezou a equipe do Atlético Goianiense. E esse menosprezo foi determinante para que o Cruzeiro saísse com o revés, ao contrário, para as pretensões da equipe do Cruzeiro. Então, ontem aconteceu que o Cruzeiro tomou ontem um vareio do Atlético Goianiense, menosprezou aqui, como disse o Gil, menosprezou a equipe do Atlético Goianiense, e a equipe do Atlético Goianiense já vai aí, né, tentando fugir da zona de rebaixamento. O volante Charles, contratado ao Santos, chegou e está em bom estado físico e já espera ser relacionado caso ganhe uma condição legal de jogo, e o nome dele precisa entrar no boletim informativo diário da CBF, o BID. Esse jogador precisa aparecer no BID para que ele possa ficar à disposição do treinador Joel Santana, Papai Joel, para enfrentar o Botafogo, ex-time do Joel Santana, no próximo final de semana na Arena do Jacaré. Vamos ver por aí o que vai acontecer. Bom, falando de Atlético, notícia boa para os atleticanos: vitória. Vitória, vitória. É o nome que se dá à partida de ontem. Foi um resultado magro, obviamente, mas para quem está atravessando uma situação difícil na competição, esse resultado de 1-0 ontem foi muito importante. O Galo venceu aí o adversário e está fugindo da zona de rebaixamento. O triunfo alvinegro ante o Fluminense, na noite desta quarta-feira, foi o primeiro contra o adversário que não estava na zona de rebaixamento. É o caso do Fluminense. O tricolor carioca é o atual 10º colocado com 15 pontos. E a vitória do gol, e a vitória de 1-0 do estreante André, representou um afastamento do Galo das últimas posições e ainda impediu o adversário de que se aproximasse ao G4. E depois desse jejum de 6 partidas, o time apareceu bem ontem contra a equipe do Fluminense. O André, estreante da noite, o que me chama a atenção aqui são as palavras da diretoria, do corpo médico, do treinador da equipe do Atlético. André chegou sem nenhuma condição. Não, ele não tem condições não. Ele só pode jogar somente 15 minutos. Ele não tem condições alguma de poder jogar em tempo integral, para que nós não queremos também prejudicar o jogador. O jogador ontem entrou, mostrou que está bem fisicamente,
acabou fazendo um gol, e esse gol, aos 22 minutos do segundo tempo, acabou resultando um belíssimo gol de cabeça, um gol de oportunismo e gol de atacante. É o que o Atlético está precisando e que falta em muitas das equipes do futebol brasileiro. É o que aconteceu ontem. O André apareceu bem e o time do Atlético saindo da zona de rebaixamento. Para terminar, sobre o Atlético, Toró e Dudu Cearense levam o terceiro amarelo e não enfrentam o Palmeiras. É outro adversário. É outro adversário do Atlético que não está na zona de rebaixamento. E aí acreditam no Atlético que o Atlético, pegando esses adversários, que supostamente estão melhor do que ele na tábua de classificação, fatalmente o Atlético sairá da zona de rebaixamento. E acredita que a vitória sobre essas equipes que não estão lutando na zona de rebaixamento pode trazer um novo ânimo, uma vontade ainda maior à equipe do Atlético. Por outro lado, Toró e Dudu Cearense levam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Palmeiras. O volante Dudu Cearense e o volante Toró foram advertidos com o terceiro cartão amarelo no confronto ontem contra o Fluminense e terão que cumprir suspensão automática no jogo contra o Palmeiras no próximo sábado. Dudu Cearense foi advertido aos 13 minutos do segundo tempo e Toró aos 31 minutos. Para o jogo contra o Palmeiras, Dorival Júnior contará com a volta do zagueiro Hever e Leonardo Silva, que ambos estiveram fora. Mas é importante ressaltar que ontem a zaga do Atlético jogou bem, ali com o Erlen e com o Lima. Mas são titularíssimos o Hever e também o Leonardo Silva. E também contará com a volta do volante Serginho. Todos cumpriram suspensão no jogo de ontem. Enfim, meu caro torcedor, caro internauta do programa Toque de Bola, a você, internauta que nos acessa aí no www.tvoevangelho.com. Esse foi o programa Toque de Bola desta quinta-feira. O nosso grande abraço pelo carinho e pela oportunidade que nos dá aqui de estar aqui hoje. Hoje eu estou tendo aqui o privilégio de poder estar sendo aqui direcionado, tendo aqui como meu diretor aqui no programa hoje, o nosso presidente, que também é um polivalente, está aqui comandando as carrapetas para que nós pudéssemos estar levando a informação aí do outro lado. Estamos recebendo aqui, nos dando aqui essa condição para falar para você aí do outro lado, o nosso presidente Wagner Mesquita, está ali do outro lado, presidente? Já saiu uma equipe de Betim para Josenópolis. Verdade. E às 22 horas, partem 3 a 4 ônibus lotados de missionários. Ou seja, é um projeto de missão e evangelização. Esse projeto, ao que parece, ele é coordenado pelo o apóstolo Edson Emanuel, da igreja Casa de Oração Palavra da Vida, o pastor Edson Emanuel. Esse projeto está sendo coordenado, estão indo para a cidade de Josenópolis, aqui próximo a Montes Claros, aqui no norte de Minas. Estão partindo hoje às 22 horas para Josenópolis. Um projeto de missão, um projeto evangelizador, palavra de Deus para aquela comunidade. Estão partindo para lá hoje a cerca de 4 ônibus, mais ou menos aí 300 pessoas, 200 pessoas, 200 pessoas, 250 pessoas estão deslocando para Josenópolis. Fora o pessoal que vai de carro próprio, Tem. É importante ressaltar aqui, como está dizendo aqui o nosso presidente, que ainda, só para você ver a grandiosidade, a repercussão desse trabalho evangelizador e missionário ali em Josenópolis, além dessas 250 pessoas que estão partindo de ônibus, ainda tem os irmãos, os pastores, que estarão indo de carro próprio, de veículo próprio. Então deve arredondar, porque eu falei aí, cerca de 300 pessoas. Vai invadir lá a cidade de Josenópolis, hein? Esta é a segunda vez, que Betim se faz presente na cidade de Josenópolis. Maravilha. Ano passado
no mês de julho, também, maravilha. mas já foi no início de julho, durante as férias, aconteceu na cidade a primeira marcha para Jesus, e dentro do projeto Josenópolis para Jesus, né? Então hoje essa equipe sai de Betim, vão 3 caminhões também, lotados de roupas, alimentos, brinquedos, e para o ano passado o saldo foram 600 pessoas nos 3 dias de trabalho. 600 pessoas reconheceram Jesus Cristo como o único Salvador. A cidade se rendeu realmente aos pés de Jesus nesse dia, porém agora torna-se necessário retornar para reforçar lá a fé daqueles irmãos numa cidade que passa por muito sofrimento, uma cidade onde um povo é depressivo, mas Deus tem preparado lá, porque a prefeita é evangélica. Glória a Deus. Ela entregou a chave da cidade no ato profético, e lá tem uma placa logo na chegada que Josenópolis pertence ao Senhor Jesus. Maravilha. Amém, pastor? Maravilha, glória a Deus. Você acabou de ouvir aí, né, o nosso presidente Wagner Mesquita, que é um homem que Deus tem usado como instrumento para que detivesse em tuas mãos, né, para que detesse em tuas mãos essa fundação, né, a Fundação Evangelho, como eu já venho dizendo aqui para você, tem um projeto gráfico que já é consolidado, né, ou seja, um jornal impresso, no seu tamanho tabloide, onde já consolidado já há 8 anos, a próxima edição está chegando por aí, né, presidente? Está chegando por aí, né? A próxima edição do Jornal Evangelho, bem como também este canal, que é para levar para você a palavra do Senhor, como nós temos feito aqui. Aqui, como você bem sabe, tem acompanhado, nós temos falado da palavra do Senhor. Nós temos falado aqui de futebol, né? Porque futebol também, no meu ponto de vista, é um grande precursor da palavra de Deus, evangelizador e missionário, né? O futebol. As viagens, pois muitas das equipes de futebol profissional, principalmente as equipes amadoras, têm muitos jogadores cristãos evangélicos, servos do Senhor, influenciados, né, pela palavra do Senhor, estão dentro das equipes. Então o futebol para mim também é um projeto evangelizador e missionário. Já vista, pega aí as viagens das equipes. Então, nós só sabemos, a título de informação, nós só sabemos como estão as equipes para enfrentar uma outra equipe dentro do contexto do regulamento e da disputa, dentro do critério da disputa de uma competição. Mas dentro dos elencos das equipes, tem muitos jogadores evangélicos. E é por isso que nós também vemos, eu particularmente vejo como ato profético isso, como um projeto missionário. As equipes de futebol, tendo os jogadores evangélicos, tem ato missionário e evangelizador. Então, só para você ter uma ideia, aqui nós falamos também de esporte, nós falamos de futebol, falamos aqui, entre outras coisas, dentro do programa Toque de Bola, mas também é importante ressaltar que este é um veículo de comunicação, mas um veículo de comunicação abrangente, mas que também tem como foco a palavra do Senhor. Portanto, TV ou Evangelho, canal do cristão na internet. Então, como o nosso presidente acabou de dizer agora aí, né, a cidade de Josenópolis está entregue nas mãos do Senhor. E o próprio Senhor diz, né, ide, né, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo se refere às nações, né? Todo mundo, quando o Senhor fala, o mundo as nações. E você pode começar a abençoar a sua nação, começando pela sua própria terra, começando pela própria cidade, né, fazendo isso. E até mesmo orando para os missionários que estão fora, né, que necessitam de oração. Ah, sim, sim. Porque a luta é árdua. A luta é árdua. É bem lembrado, né, o projeto missionário precisa de muita oração. Né, e para você, né, nosso telespectador, que nós acreditamos que nós recebemos aqui as mais diversas crenças, né? Estão aí do outro lado nos ouvindo. Nós sabemos que não tem só cristão, não tem só evangélicos, servos do Senhor Deus Altíssimo, nos ouvindo e nos assistindo, obviamente, né? Você que professa aí uma outra fé, né? É importante. O projeto missionário, ele é globalizado. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Se me foge aqui a memória, né? Lá no livro de João 14, 36, Jesus disse, né?
não vos me escolheste, mas eu vos escolhi, né, para que vá e pregue o evangelho, né, a toda criatura. Então, queridos, você do outro lado, sinta abençoado por este canal, a TV Evangelho, sinta abençoado aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, que o Senhor Jesus possa estar te abençoando aí, e aos irmãos que vão viajar logo mais, estão indo para Josenópolis. Se não fosse o nosso compromisso aqui, e os meus afazeres também, como profissional, e o meu próprio compromisso no meu ministério, lá no nosso ministério, eu obviamente estaria deslocando também para Josenópolis, até porque eu já fui convidado, aí me parece, há 45 dias aqui pelo próprio presidente, e acabou nos dando para nós irmos, né? Mas que os irmãos que estão nos ouvindo agora à tarde, os irmãos que vão deslocar às 22 horas para a cidade de Josenópolis, né? Que a graça, o poder e o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser estabelecido sobre a vida de vocês, né? Repreendendo toda a retaliação, repreendendo todo encanto do demônio, do Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Então ele está repreendido na autoridade do nome de Jesus, e já quero profetizar que lá em Josenópolis, neste final de semana, o nome do Senhor ainda mais será glorificado, exaltado e glorificado para a honra e glória do nome dele, e vocês voltarão de lá ainda mais revestido de toda a glória e de toda a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, grande abraço a você. Obrigado sempre pela boa companhia que nos traz aqui a TV, o Evangelho e, obviamente, o programa Toque de Bola. Só lembrando a você, mais uma vez, é importante ressaltar isso, o nosso companheiro Russo, que é o titular do programa Toque de Bola, da qual nós estamos acompanhando, estamos aqui também lado a lado, falando de esporte, ele trazendo a sua experiência e nós aqui do lado dele, enfim, estará conosco, né, novamente. Nós estamos ali com um projeto também da cidade de Itaúna, ali nos 96,9 FM, a Rádio Santana de Itaúna. É só você acompanhar aí também, né, no santanafm.com.br. Repetindo, www.santanafm.com.br. Se você for para lá ouvir ele a partir de 11 horas e 40 minutos, você vai ouvir ele também falando que nós estamos aqui a partir das 2 horas com o programa Toque de Bola, com reprise às 18 horas. Meu grande abraço, querido. Nosso encontro está marcado amanhã, a partir das 14 horas, aqui na TV O Evangelho, o canal do cristão na internet. O meu grande abraço a você. O nosso sempre muito obrigado. E Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.